Olá pessoal, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à leitura de mais um capítulo do livro de 2 Reis. E hoje vamos ler 2 Reis, capítulo 17. O reinado de Oséias, o último rei de Israel. Diz assim a palavra de Deus. No 12º ano do reinado de Acais, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria, e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmaneser, rei da Assíria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo, e lhe pagara tributo. Mas o rei da Assíria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a So, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo, como costumava fazer a cada ano. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Assíria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Assíria. Ele os colocou em Hala, em Gozã do rio Abó, e nas cidades dos Medos. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder de Faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, seu Deus, desde torres de sentinela até cidades fortificadas. Eles mesmos construíram altares idólatras em todas as suas cidades. Ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimavam incenso, como fizeram as nações a quem o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor a ira. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito, não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes. Desviem-se de seus maus caminhos, obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei a seus antepassados que obedecessem e que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, seu Deus. Rejeitaram os seus decretos, a aliança que tinha feito com seus antepassados e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor tivesse lhes ordenado, não as imitem. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, do seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerros e um poste sagrado. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifício. Praticaram adivinhação e feitiçaria e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando-o à ira. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu os mandamentos do Senhor, seu Deus. Seguiram os costumes que Israel havia introduzido. Por isso o Senhor rejeitou todo o povo de Israel. Ele o afligiu e o entregou nas mãos de saqueadores, até expulsá-lo da sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Eles permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os afastou de sua presença, conforme havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado ao exílio na Assíria, onde ainda hoje permanece. O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor. Por isso ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então informaram o rei da Assíria: os povos que deportaste e fizeste morar nas cidades de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem suas exigências. Então o rei da Assíria deu esta ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria, que vocês levaram prisioneiro, retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Então, um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito.
Os de Babilônia fizeram Sucote-Benote, os de Cuta fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram Azima. Os aveus fizeram Nibais e Tartaque. Os sefarvitas queimavam seus filhos em sacrifício a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Até hoje eles continuam em suas antigas práticas. Não adoram o Senhor, nem se comprometem com os decretos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, ele lhes ordenou: não adorem a outros deuses, não se inclinem diante deles, não lhes prestem culto, nem lhes ofereçam sacrifício. Mas o Senhor, que os tirou do Egito com grande poder e braço forte, é a quem vocês adorarão. Diante dele, vocês se inclinarão e lhe oferecerão sacrifícios. Vocês sempre tomarão o cuidado de obedecer aos decretos e às ordenanças, às leis e aos mandamentos que lhes prescreveu. Não adorem a outros deuses. Não esqueçam a aliança que fiz com vocês e não adorem a outros deuses. Antes, adorem o Senhor, o seu Deus. Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Contudo, eles não deram atenção, mas continuaram em suas antigas práticas. Mesmo enquanto esses povos adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje, seus filhos e netos continuam a fazer o que seus antepassados faziam. Então, pessoal, 2 Reis, capítulo 17, narra a queda do reino de Israel para os assírios, devido à sua persistente idolatria e desobediência a Deus. Sob o reinado de Oséias, Israel continua a seguir os pecados de Jeroboão e se afasta cada vez mais dos mandamentos de Deus. Por conta disso, Deus permite que o rei assírio, Salmaneser, invada Israel, sitiando e capturando Samaria por 3 anos. A captura de Samaria marca o fim do reino do norte de Israel, com muitos dos habitantes sendo levados cativos para a Síria como resultado de sua rebelião contra Deus. A passagem destaca como os líderes de Israel negligenciaram a aliança com Deus, adorando ídolos e praticando injustiças, o que levou à sua queda e ao exílio. Este capítulo serve como um lembrete do juízo de Deus contra a desobediência e da importância de permanecermos fiéis aos mandamentos de Deus. Revela também a consequência da idolatria e da rebelião, levando à ruína de uma nação que antes era poderosa e conhecida pelo poder de seu Deus. Lembre-se, aprendemos com este capítulo que a obediência a Deus é essencial para a preservação e a prosperidade de uma nação. A queda de Israel serve como um aviso contra a idolatria e a desobediência, destacando a importância da fidelidade e do arrependimento diante do Senhor. Pense nisso. É isso aí, pessoal. Que bom! Conseguimos concluir a leitura de mais um capítulo deste livro que é impressionante, o livro de 2 Reis. E eu espero que possamos estar juntos amanhã para lermos mais um capítulo, ok? Então, fique na paz e que Deus abençoe.